Então, bom dia, pessoal. Vamos começar a ler, então, página 34. 34. Anziel cita uma passagem dos estudos sobre a histeria, página 233 a 234, da tradução francesa. Interrupção. O que há de chocante na sua passagem que você invoca é que ela decola da metáfora pseudo-anatômica evocada quando Freud fala das imagens verbais deambulando ao longo dos condutores nervosos. Aqui, o que se estratificou em volta do número patogênio evoca um maço de documentos, uma partitura com vários registros. Essas metáforas tendem, invencivelmente, a sugerir a materialização da palavra, não uma materialização mítica dos neurologistas, mas uma materialização concreta. A palavra se põe a correr em folheto manuscrito impresso. A metáfora da página branca, do palimpsesto, por sua vez também aparece. Veio desde então apenas de mais um analista. Aqui se apresenta a noção de vários estratos longitudinais, quer dizer, de vários fios de discurso, imaginando-os no texto que os materializa sob a forma de feixes literalmente concretos. Há uma corrente de palavras paralelas, e estas se alargam num certo momento, para envolver esse famoso núcleo patógeno, que, também ele é, uma história. Afastando-se dele para incluí-lo, e se encontram um pouco mais longe. O fenômeno da resistência está situado exatamente aí. Há dois sentidos, um sentido longitudinal e um sentido radial. A resistência se exerce no sentido radial, quando queremos nos aproximar dos fios que estão no centro do feixe. Ela é uma sequência da tentativa de passar dos registros exteriores para o centro. Uma força de repulsão positiva se exerce a partir do núcleo recalcado. E quando nos esforçamos para atingir os fios do discurso que estão mais próximos deles, experimentamos resistência. Freud chega mesmo a escrever, não nos estudos, mas num texto ulterior, publicado sob o título de Metapsicologia, que a força de resistência é inversamente proporcional à distância em que nos encontramos do núcleo recalcado. Não acredito que seja a frase exata, mas ela é muito surpreendente. Torna evidente a materialização da resistência tal como aprendemos ao longo da experiência, e precisamente, como eu dizia há pouco Manoni, no discurso do sujeito. Para saber onde isso se passa, onde está o suporte material biológico, Freud toma, sem mais, o discurso como uma realidade enquanto tal, uma realidade que está lá, maço, feixe de provas, como se diz também, feixe de discursos justapostos que se recobrem uns aos outros, se seguem, formam uma dimensão, uma espessura, um dossiê. Freud não dispunha ainda da noção de suporte material da palavra, isolado como tal. Nos nossos dias, teria tomado como elemento da sua metáfora a sucessão de fonemas que compõem uma parte do discurso do sujeito. Diria que se encontra uma resistência tanto maior, quanto mais o sujeito se aproxima de um discurso que seria o último e o bom, mas que ele recusa de maneira absoluta. No esforço de síntese que vocês fazem, o que talvez não seja posto em relevo, é uma questão que, tratando-se da resistência, está, entretanto, em primeiro plano. A questão das relações do inconsciente e do consciente, será que a resistência é um fenômeno que só se passa na análise? Ou é algo de que podemos falar quando o sujeito passeia fora da análise, e mesmo de que antes ele venha a ela, ou depois que a deixou? Será que a resistência continua a ter o seu sentido fora da análise? Há um certo texto sobre a resistência, que está na análise dos sonhos, ao qual vocês não se referiram nenhum nem outro, e que dá, entretanto, a assunção a alguns dos problemas que ambos se colocaram, porque nele Freud se interroga sobre o caráter da inacessibilidade do inconsciente. As noções de resistência são extremamente antigas, desde a origem. Desde as primeiras pesquisas de Freud, a resistência está ligada à noção do ego. Mas quando lemos nos estudos
certas frases surpreendentes onde se trata não somente do ego como tal, mas do ego como representando a massa ideacional, apercebemos que a noção do ego já deixa pressentir, em Freud, todos os problemas que ela nos põe agora. Diria quase que é uma noção de efeito retroativo. Se lermos essas coisas primeiras, à luz do que se desenvolveu desde então em torno do ego, parece mesmo que as mais recentes formulações mascaram mais do que colocam em evidência. Vocês não podem deixar de ver, nessa fórmula, a massa ideacional, algo que se avizinha é singularmente da fórmula que pude lhes dar. Isto é, que a contratransferência nada mais é do que a função do ego do analista, o que chamei a soma dos preconceitos do analista. Do mesmo modo, encontramos no paciente toda uma organização de certezas, de crenças, de coordenadas, de referências, que se constituem para falar propriamente o que Freud chamava, desde a origem, um sistema ideacional, e que podemos, de maneira abreviada, chamar aqui o sistema. Será que a resistência vem unicamente daí? Quando, no limite desse domínio da palavra, que é justamente a massa ideacional do eu, representa para vocês a soma do silêncio, após o qual uma outra palavra reaparece, aquela que se trata de reconquistar no inconsciente, por ser a parte do sujeito separado da sua história, estará aí a resistência? Será sim ou não, pura e simplesmente a organização do eu que, enquanto tal, constitui a resistência? Será isso que cria a dificuldade do acesso ao conteúdo do inconsciente no sentido radial, para empregar o termo de Freud? Eis uma questão muito simples, simples demais, como tal, insolúvel. Felizmente, aos longos dos 30 primeiros anos deste século, a técnica analítica progrediu muito, abordou fases experimentais suficientes para diferenciar as suas questões. Como vocês veem, somos levados a isso, a propósito que lhes disse, que seria o modelo da nossa pesquisa. Temos que afirmar que a evolução, os avatares da experiência analítica, nos informam sobre a própria natureza dessa experiência, na medida que é também uma experiência humana mascarada para si mesma. Aí se aplica a própria análise, o esquema que ela nos ensinou. Finalmente, não seria ela um desvio para ceder ao inconsciente? É também levar ao segundo grau, o problema que nos é colocado pela neurose. Aqui só faço afirmá-lo. Vocês verão isso se demonstrar ao mesmo tempo que o nosso exame. O que é que eu quero? Se não sair desse verdadeiro impasse mental e prático ao qual chega atualmente a análise. Vocês veem que vou longe na formulação do que digo. Importa submeter a própria análise ao esquema operacional que ela nos ensinou, que consiste em ler, nas diferentes fases da sua elaboração teórica técnica, o modo de ir mais adiante na reconquista da realidade autêntica do inconsciente pelo sujeito. Esse método nos fará ultrapassar de muito o simples catálogo formal de procedimentos ou de categorias conceptuais. A retomada da análise num exame analítico é um procedimento que revelará a sua fecundidade a propósito da técnica, como já o revelou, a propósito dos textos clínicos de Freud. Então, pessoal, algum comentário?
Primeiro parágrafo da página 36, você vai questionar. Será que a resistência é um fenômeno que só se passa na análise? Ou é algo de que podemos falar quando o sujeito passeia fora da análise, mesmo antes que ele venha a ela ou depois que a deixou? Será que a resistência continua a ter o seu sentido fora da análise? Vocês pensam algo a respeito disso? Pode falar, ali. Tá no mudo, não sei se tá tentando falar alguma coisa. Nossa, desculpa, não tinha visto. Desculpa. A resistência, eu penso que está em tudo, não só dentro da análise, embora dentro da análise ela tenha grande importância para que, quando acessa o inconsciente, o, não é só, por exemplo, na dialética do analista com o paciente, de ego para ego, mas sim, como era, por exemplo, na época da hipnose, né? Que acessava ali, porque não tinha resistência, estava meio que dormindo, então o consciente era acessado que sem a ajuda propriamente dita do analisando. Então, ela tem uma grande importância e eu acho que ela está fora da análise também, que ele deu perceber. Não sei o que vocês acham sobre isso. Mais algum comentário? Alguém tem outra visão diferente? Ou concorda? Eu concordo. Eu fico pensando na questão das faltas, quando o paciente falta, que também não deixa de ser uma resistência, e dependendo também de em qual ponto da análise está, acredito que a resistência pode atuar de forma diferente. Eu lembro que uma vez em uma aula de psicanálise, o professor falou uma coisa bem polêmica, até que até quando alguém da família do paciente morre, ele não pode ir na análise, também é uma resistência. Então, mesmo quando a gente precisa faltar por algum motivo que, assim, não teria como ir, também é uma resistência, porque isso te impede de ir à análise. Enfim, me remeteu a isso, não sei se viajei muito. Alguém mais? Fiquei pensando que vocês estavam falando também que aqui ele faz a questão, será que a resistência é um fenômeno que só se passa na análise? Só que a gente também tem que ver que são vários fatores que influenciam. Por exemplo, eu não vou falar o que eu falaria para o meu analista, para um amigo, uma amiga, companheiro, companheira, sei lá, qualquer pessoa, por conta talvez do assunto. Mas será que isso também é uma resistência ou é simplesmente o fato de tem coisas que podem ou não ser ditas dependendo do contexto? Em teoria, na análise, a gente poderia falar sobre tudo, né? Você está falando aí da resistência do analista? Não do Ou do paciente. analisando? Ah, tá. Porque tem a resistência do analista também, né? Uhum.
Eu acho que a resistência do analista pode ser, se a pessoa faz a análise, supervisão, mantém o tripé, assim, eu acho que talvez seja até mais fácil de perceber fora da análise do que dentro. É, verdade. Eu acredito que quando o paciente deixa de falar sobre algum assunto, também é resistência. Concordo. Muitas vezes. Mas aí entra o ponto da equação, é a resistência ou falta de transparência? Será Tem que um, não pode ter um vínculo também? Porque o paciente que acabou de chegar pode ser que ele tenha mais resistência do que algum que já está com você há um tempo. Mas ainda assim tem pontos que ele não consegue tocar porque tem a ver com a demanda dele, com uma das demandas da questão de resistência. questões interessantes. E aqui depois eu acho interessante que depois na página 30, ainda continua na página 36, terceiro parágrafo. Ele vai falar sobre a contratransferência, que é uma coisa que ele estava, né, já pincelando desde o começo do seminário. E daí é que ele vai nomear que contratransferência nada mais é do que a função do ego do analista. O que chamei a soma dos preconceitos do analista. Então, esse é um ponto bem interessante de chamar, né, a responsabilidade para o analista também. Chamou a atenção de mais alguém? O que pensaram sobre isso? Eu tenho uma questão, não sei se viajei muito, mas o inconsciente ele se constrói ali dentro da análise, né, entre o analista e o analisante. Então, ali até ele fala aqui que tem a inacessibilidade do inconsciente, que ele falou no segundo parágrafo. Então, será que por isso não seria acessado fora de análise, porque ele se constrói ali dentro da análise? E essa resistência, no caso, não seria acessada fora da análise? Tem um ponto que eu tava, quando tu falou, eu fui lembrando de um exemplo que eu tava falando. Tipo, sabe quando tu tá na análise, daí o teu analista, não analisa, o analista te faz alguma, sei lá, intervenção, alguma coisa que tu fica tipo, "Uau, que incrível isso, né? Tipo, sai daquele jeito assim, nossa, né, explodiu minha cabeça agora. E daí tu conta pra outra pessoa, e daí a pessoa te olha, você, sério? Tu vai lá e ainda paga pra pessoa falar isso, como se, tipo, não fosse nada. E daí tu pensa, tá, mas o que que aconteceu, assim? E na hora parecia que era algo que surpreendente, revelador, descoberta do mundo. Daí quando eu conto pra alguém, não tem mágica nenhuma nisso. Acho que aí já vai muito da interpretação, né, Joel? Para você teve uma importância imensa, estou analisando, mas para quem vê de fora não tem essa proporção. Diz que tem coisas que só acontecem dentro do consultório mesmo, assim. Uhum. E é mágico. Eu acho que pode ter a ver também com o lugar do analista, porque volta e meia acontece, esse exemplo que você deu, o analista fez uma intervenção e um amigo ou uma outra pessoa próxima falou a mesma coisa, mas não teve o mesmo peso. Então, acho que também pode ter a ver com isso. Volta e meia acontece isso, aí a pessoa fala assim, mas eu já te falei isso. Por que você só entendeu agora com a sua análise? Justamente, por conta da análise. Por isso que a gente vai na análise e não substitui um amigo, um parente, enfim. Até porque lá você está diante do sujeito suposto saber, né? Então já tem uma grande diferença.
O grande outro. O efeito é outro. Continuamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos para a página Eu me 38. perdi um pouco. Que página que tá? Não entendi, Eliana, o que foi? Me perdi aqui. Que página que tá? A gente vai para 38 agora. Ah, Então, página 38, intervenções ao longo da discussão. Os textos, os textos psicanalíticos formigam em improbidades metódicas. Há aí temas difíceis de tratar, de verbalizar, sem dar ao verbo um sujeito. E é por isso que lemos o tempo todo que o ego impede o sinal da angústia. Maneja o instinto de vida, o instinto de morte. Não se sabe mais onde está a central, o agulheiro, a agulha. Tudo isso é escabroso. Vemos o tempo todo pequenos demônios de Maxwell aparecerem no texto analítico, que são de uma providência, de uma inteligência. O chato é que os analistas não têm uma ideia suficientemente precisa da natureza dos demônios. Estamos aí para ver o que significa a evocação da noção do ego, do começo ao fim da obra de Freud. É impossível compreender o que representa essa noção tal como ela começou a seguir com os trabalhos de 1920, com os estudos sobre a psicologia do grupo, do eu e isso. Se começarmos a enfiar tudo numa soma geral sob o pretexto de que se trata de aprender uma certa vertente do psiquismo, do ego, na obra de Freud, não é isso de jeito algum. Isso tem um papel funcional ligado às necessidades técnicas. O triunvirato que funciona em Nova York, Hartmann, Lowenstein e Chris, na sua tentativa atual de elaborar uma psicologia do ego, se pergunta o tempo todo: o que quis dizer Freud na sua última teoria do ego? Será que até o presente tiramos verdadeiramente as implicações técnicas dela? Não traduzo, não faço senão repetir o que está nos 2 ou 3 últimos artigos de Hartmann, na Quarta Psychanalytic de 1951. Vocês encontrarão 3 artigos de Lowenstein, Chris e Hartmann sobre este assunto, os quais vale a pena ler. Não se pode dizer que chegam a uma formulação plenamente satisfatória, mas pesquisam nesse sentido e colocam princípios teóricos que comportam aplicações técnicas muito importantes, que, segundo eles, não tinham sido percebidas. É muito curioso seguir esse trabalho que se elabora através de artigos que vemos sucederem, há alguns anos, especialmente desde o fim da guerra. Acredito que se manifesta aí um fracasso muito significativo, que deve ser instrutivo para nós. Em todo caso, há um mundo percorrido entre o ego, tal como se fala deles nos estudos. Massa ideacional, conteúdo de ideações e a última teoria do ego, ainda problemática para nós, tal como foi forjada pelo Freud a partir de 1920. Entre os dois, há esse campo central que começamos a estudar. Como veio à luz a essa última teoria do ego, é o ponto extremo da elaboração teórica de Freud. Uma teoria extraordinariamente original e nova. Entretanto, sob a pena de Hartmann, ela se apresenta como se tendesse com todas as forças a reencontrar a psicologia clássica. As duas coisas são verdadeiras. Essa teoria, Criso escreve, faz a psicanálise entrar na psicologia geral e, ao mesmo tempo, traz uma novidade sem precedentes. Paradoxo que seremos levados a colocar em destaque aqui
seja prosseguindo até as férias com os escritos técnicos, seja abordando o mesmo problema com os escritos de Schereber. No artigo de Bergman, Germinação, o que é dado como a célula germinal da observação analítica é a noção do reencontro e da restituição do passado. Ele refere-se aos estudos sobre histeria para mostrar que Freud, até o fim de sua obra, até as últimas expressões do seu pensamento, mantém sempre no primeiro plano essa noção do passado, sob mil formas e, sobretudo, sob a forma da reconstrução. Nesse artigo, a experiência da resistência não é, pois, de modo algum, considerada como central. O Sr. Hippolyte alude ao fato de que os trabalhos anatômicos de Freud podem ser considerados êxitos e foram sancionados como tal. Em compensação, quando se pôs a operar no plano fisiológico, parece ter manifestado um certo desinteresse. É uma das razões pelas quais não aprofundou o alcance da descoberta da cocaína. A sua investigação fisiológica foi frouxa, porque ficou muito perto da terapêutica. Freud ocupou-se da utilização da cocaína como analgésico e deixou de lado o seu valor anestésico. Mas, enfim, estamos aí a evocar um traço da personalidade de Freud. Podemos, sem dúvida, nos colocar a questão de saber se, como dizia Z, ele se reservava para um destino melhor. Mas chegar ao ponto de dizer que orientar-se em direção à psicopatologia foi para ele uma compensação, acredito que é um pouco excessivo. Se lermos os trabalhos publicados sob o título O Nascimento da Psicanálise e o primeiro manuscrito reencontrado, onde figura a teoria do aparelho psíquico, perceberemos que ele está na via da elaboração teórica de seu tempo sobre o funcionamento mecanístico do aparelho nervoso. Todo mundo, aliás, o reconheceu. Há de se espantar, ainda menos, com o fato de que ali se misturem metáforas elétricas. Mas também não se pode esquecer que é no domínio da condução nervosa que, pela primeira vez, a corrente elétrica foi experimentada, sem que se soubesse qual seria o seu alcance. Um ponto aqui interessante é que o Freud ele sempre quis, né, tipo, ser muito forte na medicina, ou ser muito reconhecido como alguém, né, de ciência, principalmente médica. E esse ponto que ele traz da cocaína, que Freud ele chegou a estudar junto com uma outra pessoa que agora não recordo o nome, os efeitos da cocaína. Eles usavam diluído com água, né? E o Freud entendia mais essa parte de como se fosse um analgésico. E depois de um tempo ele acaba desistindo desses estudos, também porque ele percebe que alguns pacientes estavam começando a apresentar sinais de adicção, né? Um vício, dependência. E ele meio que larga. E daí nisso, esse outro cara que estava com ele estudando, ele continuou e depois aplicou nesse, como se fosse pingando no olho para poder fazer cirurgias de catarata, coisas assim. E daí esse cara ganhou um Nobel, depois de um tempo. E daí Freud fica tipo, cara, tava ali. E depois, quando a gente vai estudar um pouco mais a biografia do Freud, a gente vai ver que ele estava em outras áreas também, que aconteceram coisas muito semelhantes. Que ele estava junto com alguém, estudando sobre determinado assunto, daí ele desiste, essa pessoa continua e é bem exitosa e ele não. Então daí ele fica sempre numa frustração constante em relação a isso. E no fim ele também nunca ganhou um Nobel na medicina ou na ciência em si, mas ganhou algo semelhante na literatura. Não sei se consolou ele de alguma forma. Então agora, continuando na página 40, tem algumas perguntas por algumas pessoas e algumas respostas, ou não. A primeira pergunta é do Z. Acredito que, do ponto de vista clínico, a noção de resistência representa uma experiência que somos todos levados. Pode falar, Liana. Lembrando de tirar do mudo. Me perdoe, é que eu estou num lugar tão barulhento.
e eu fico Uhum. preocupada, mas agora acho que deu um silêncio lá. Vocês sabem quem é Z? Boa pergunta. Não cheguei a pesquisar. É que eu cheguei. Eu Ah, quis boa. saber. É um, Diga. é um aluno de Lacan, Didier Azier, e esse diálogo aí que você falou dessa pergunta que alguém que fez, esse o quê, penso que é Lacan mesmo perguntando para ele, porque ali no seminário houve uma discussão entre os dois, assim, um diálogo meio conflituoso, enfim. E é aí que discorre essas perguntas e respostas, são os dois meio que falando sobre o que vem aí, o assunto do seminário, né, das técnicas de obra do Freud. É isso que eu entendi, vamos ver se é mesmo. É meio que é um diálogo mesmo. Pergunta e Isso. resposta. Agora que tu falou, deixa eu até pesquisar um negócio aqui. Ah, tá. Interessante essa abreviação de Z agora, porque ele cita mais para trás o nome completo da pessoa. Depois que ele vai fazer essa. Na página 31, ele está se referindo ao nome dele, né? E depois aqui coloca simplesmente como Z. Então vamos lá. O Z questiona. Acredito que, do ponto de vista clínico, a noção de resistência representa uma experiência que somos levados a fazer uma vez ou outra com quase todos os pacientes da nossa prática. Ele resiste, e isso me deixa furioso. Lacan. O quê? O que é? E Z continua. Essa experiência extremamente desagradável em que a gente se diz, estava para encontrar, poderia encontrar por si mesmo. Ele sabe sem saber que sabe. Basta que se dê ao trabalho de olhar. E esse imbecil desse tipo, esse idiota, todos os termos agressivos e hostis, que nos vêm ao espírito, não o faz. E a tentação que se tem de forçá-lo, de obrigá-lo, Lacan, não futuque muito nisso. Então o Sr. Hippolyte pergunta: a única coisa que permite o analista ser inteligente é quando essa resistência faz o analisando passar por um idiota. Isso dá uma elevada consciência de si. Lacan. Não obstante, a armadilha da contratransferência, já que é preciso chamá-la assim, é mais insidiosa do que esse primeiro plano. Z questiona. Ao poder direto sobre os humanos, Freud substitui o poder indireto e mais aceitável que a ciência dá sobre a natureza. Revemos aqui o mecanismo da intelectualização, compreender a natureza e por aí mesmo submetê-la a si, fórmula clássica do determinismo, o que reenvia, por alusão, a esse caráter autoritário de Freud, que pontua toda a sua história, e particularmente as suas relações com os heréticos, tanto quanto os seus discípulos. Lacan. Devo dizer que, se falo nesse sentido, não cheguei a fazer disso a chave da descoberta freudiana. Z continua. Tampouco penso em fazer disso a chave, mas um elemento interessante a colocar em evidência. Nessa resistência à impressibilidade de Freud, a resistência do sujeito, não deixa de se relacionar a seu próprio caráter. Lacan questiona. O que é que lhe permite falar da hipersensibilidade de Freud? Z. O fato de que ele a tenha descoberto e não Brauer, nem Charcot, nem os outros, é apesar de tudo a ele que aconteceu, porque sentiu mais vivamente e elucidou o que tinha sentido. Lacan retoma. Vocês acreditam que o fato de colocar em destaque uma função como a resistência significa no sujeito uma intolerância particular àquilo que resiste a ele? Não será o contrário? O fato de ter sabido dominá-la, de ter ido a lures e bem além,
que permitiu a Freud fazer dela uma das molas da terapêutica, um fator que se pode objetivar, nomear e manejar? Vocês acreditam que Freud é mais autoritário que Charcot? Quando Freud, tanto quanto pôde, renuncia à sugestão para deixar o sujeito integrar aquilo de que se está separado pelas resistências. Em outros termos, será naqueles que desconhecem a resistência que há menos autoritarismo, ou naquele que a reconhece como tal? Eu teria mais tendência a acreditar que alguém que no hipnotismo procura fazer do sujeito o seu objeto, a sua coisa, torná-lo maleável como uma luva para lhe dar a forma que quer, para tirar dele o que quer. É mais do que Freud, impelido por uma necessidade de dominar e de exercer o seu poder. Freud parece, ao contrário, respeitar daquilo que também chamamos comumente a resistência do objeto. Z. Seguramente. Lacan. Acredito que é preciso ser extremamente prudente aqui. Não podemos manejar com tanta facilidade a nossa técnica. Quando falo a vocês de analisar a obra de Freud, é para nisso proceder com toda a prudência analítica. Não se deve fazer de um traço caracterial uma constante da personalidade, e menos ainda, uma característica do sujeito. Há aí, sob a pena de Jones, coisas muito imprudentes, mas que são mesmo assim mais nuançadas do que o que vocês disseram. Pensar que a carreira de Freud foi uma compensação ao seu desejo de poder, e mesmo a sua franca megalomania, de que aliás ficam traços nos seus propósitos, acredito que é o drama de Freud, no momento em que descobre a sua via, não pode se resumir assim. Não obstante, aprendemos suficientemente na análise para não nos sentirmos obrigados a identificar Freud sonhando dominar o mundo, a Freud iniciador de uma verdade nova. Isso não me parece sair da mesma cupido, senão da mesma libido. O Sr. Hippolyte pergunta: parece-me assim mesmo, sem aceitar integralmente as fórmulas de Z e as conclusões que tira delas, que na dominação de Charcot por hipnotismo, só se trata da dominação sobre um ser reduzido a objeto, da posse de um ser que não é mais senhor de si mesmo, enquanto a dominação freudiana é vencer um sujeito, um ser que tem ainda uma consciência de si. Há, pois, uma vontade de dominação mais forte na dominação da resistência a vencer, do que na supressão pura e simples dessa resistência, sem que se possa tirar daí a conclusão de que Freud tenha querido dominar o mundo. Lacan. Trata-se da dominação da experiência de Freud? Sempre faço reservas sobre muitas coisas que não estão indicadas na sua maneira de proceder. O seu intervencionismo, em particular, nos surpreende se o compararmos a certos princípios técnicos aos quais atribuímos agora importância. Mas não há nesse intervencionismo nenhuma satisfação em ter obtido a vitória sobre a consciência do sujeito, ao contrário do que diz Hippolyte. Menos seguramente do que nas técnicas modernas, que colocam toda a ênfase sobre a resistência. Em Freud, vemos uma atitude mais diferenciada, quer dizer, mais humana. Ele nem sempre define o que agora se chama interpretação da defesa, o que talvez não seja a melhor maneira de dizer, mas no final das contas, a interpretação do conteúdo desempenha em Freud o papel de interpretação da defesa. Você tem razão em evocar isso, Zé. É que isso é para você. Tentar-lhe mostrar por que VS apresenta o perigo de um acosso. Tem uma nota do tradutor. As notas de tradutor ficam na 379. 4. Então, acosso é a tradução de força, que se diz em dois sentidos: de forçar um animal que se caça e se faz correr, e no de cultura de plantas fora da estação, ou no meio para o qual não foram feitas. É no primeiro sentido que o termo interessa a Lacan, daí a tradução por acosso. Então, você tem razão em invocar isso. É isso que é para você. Tenta-lhe mostrar por que VS apresenta o perigo de um acosso.
do sujeito pelas intervenções do analista. É muito mais manifesto nas técnicas ditas modernas, como se diz, ao falar da análise como se fala dos fracassos, do que nunca foi em Freud, e não creio que a promoção teórica da noção de resistência possa servir de pretexto para formular a respeito de Freud. Essa acusação que vai radicalmente no sentido contrário do efeito liberador da sua obra e da sua ação terapêutica. Não é que o acuse de tendencioso, Beverley. É uma tendência que você manifesta, queira ou não queira. É certo que é preciso ter um espírito de exame, de crítica, mesmo em relação à obra original, mas, dessa forma, só se pode servir para espessar o mistério e, de modo algum, para clarificá-lo. 20 e 27 de janeiro de 1954. Comentário? Antes de começar essa, não sei se a gente pode falar de discussão aí entre o Z e Lacan, lá onde eu queria fazer uma pergunta, o que vocês acham, se tem a ver. Lá onde fala no... É que a minha página está diferente de vocês, na minha está 36, no segundo, ali, no artigo de Bergman, Germinal Cell, o que é dado como a célula germinal da observação analítica é a noção de reencontro e de restituição do passado. Isso tem a ver a questão de certa forma, de recordar, repetir e elaborar para vocês? Faz algum sentido. Parece, Vou né? até dar uma olhada nesse artigo para ver o que ele fala. Eu não sei, veio isso agora. Assim, na hora que você estava lendo, eu quis perguntar, daí eu deixei ver até onde a gente ia para ver se falava alguma coisa, mas depois entrou mais na discussão deles em relação como eles veem a questão de Freud aí. Eu acho Uhum. que, não sei, mas enfim, era só uma pergunta mesmo, mas a gente pode ver depois. Eu acho que está difícil ainda, assim, difícil não, está cedo talvez para a gente discutir essa questão aí, comentar, porque eles estão no meio de um diálogo, de repente, se a gente fizer uma leitura, deixar a coisa acontecer mais, a gente consiga fazer algum comentário. Alguém mais alguma consideração?
Dei uma pesquisada aqui que é nesse artigo do Bergman, e ele fala que teria mais a ver com essa questão ambiental também, e daí se aproxima de alguns estudos do comportamento que estavam em vigência na época. Então ia mais para uma psicologia ambiental e comportamental, pensando que o ambiente também promove, né, ações ou reações. E aqui, daí depois ele vai falar sobre os estudos da histeria, e ele fala que até as últimas expressões do seu pensamento, né, falando de Freud, mantém sempre em primeiro plano essa noção do passado, sobre mil formas, sobretudo sobre a forma de reconstrução. Daí esse termo reconstrução é algo que o Freud vai construir a partir construções de análise, que é quando ele fala, né, o analista intervém em algo para o paciente e que a gente tem que tomar cuidado com o sim que o paciente nos traz. Se é um sim porque a gente disse é algo de verdade, ou se é um sim porque foi a gente que disse e a gente está na posição de analista, né? Como se a gente tivesse alguma verdade absoluta sobre a vida do paciente. E ele fala, daí ele vai se aproximar também do arqueólogo e o analista, como os trabalhos desse que vai atrás de peças antigas do passado e vai limpar elas e tentar entender o que que é, o que que não é, mas que em relação ao nosso trabalho ao deles, para nós seria mais fácil porque a gente pode questionar, enquanto o arqueólogo não. O arqueólogo acha uma peça, mas ele não pode questionar se aquilo é o que ele acha que é. Só que quando eles fazem esse questionamento, para Freud não iria por uma intervenção, mas por uma reconstrução de um passado. Não sei se ajuda em alguma coisa, mas foram coisas que eu fui lembrando. Sim, me ajudou sim. Então, a gente fica, por leitura, a gente fica por aqui. Semana que vem a gente vai para 44. Querem comentar mais alguma coisa? Acho que por hoje deu, né? Então, até semana que vem, pessoal. Até, tchau, tchau.